Você acredita que existe a possibilidade das nossas palavras se comunicarem com forças ocultas desse mundo? Que o mero ato de ler um texto em voz alta te traria uma maldição que, mais cedo ou mais tarde, vai inevitavelmente acabar com a sua vida? Não? Pra ser sincero, eu também não, mas hoje eu vou contar pra vocês a história de um poema que tem a fama de fazer exatamente isso. E é claro, também vou cometer a imprudência de recitar a versão original dele aqui pra vocês. O poema em questão é o Tomino no Jigoku, ou simplesmente Inferno de Tomino em português. Ele foi escrito pelo poeta Saijo Iyasu e foi lançado dentro de uma coletânea chamada Sakin, que a gente pode traduzir como Pó de Ouro. Esse poema fala sobre um garotinho chamado Tomino que é enviado para o inferno. O que exatamente o autor queria dizer com esse poema, qual mensagem ele queria passar, nunca ficou muito claro, mas a interpretação mais comum é que seria uma metáfora para um menino bem novo que foi forçado a ir para uma guerra, o que faz todo sentido com o contexto da época, mas também há várias outras interpretações, como de que o Tomino ele teria sido enviado ao inferno por conta de ter cometido um ato de incesto com a irmã mais nova dele, ou que ainda Tomino na verdade era uma garota que teria sido vendida para um bordel. Eu particularmente acho a primeira dessas explicações a mais crível, mas no final todas não saem do campo da especulação. E como vocês podem imaginar, essa incerteza por detrás do verdadeiro significado do poema, junto com essa temática mais sombria, já cria um certo ambiente favorável para a formação de lendas. Mas é claro que apenas isso não faria o poema ganhar fama de amaldiçoado. E o que fez com que essa fama surgisse foi a história de uma suposta vítima. E esse foi o diretor de cinema Terayama Shuji, que para facilitar a partir de agora eu vou chamar apenas de diretor. Então, o que dizem é que o diretor teria falecido precocemente aos 47 anos, pouco tempo depois de recitar esse poema em voz alta. E o mais surpreendente é que essa informação não vem de uma fonte anônima sem nenhuma credibilidade, mas sim de um respeitado historiador de cinema e estudioso de literatura comparada chamado Yomotai no Hiko. Na sua coletânea de ensaios chamada Kokoro wa Korogaru Ishi no Yoni, em português, o coração é como uma pedra rolando, existe um ensaio que fala sobre coisas que não deveriam ser ditas. E nesse ensaio ele diz que o diretor ele teria falecido por recitar um poema que não deveria ser recitado, mas em nenhum momento desse texto ele chega a citar o Inferno de Tomino diretamente. Porém, isso não foi nenhum impeditivo para descobrir de qual poema ele estava falando. E o primeiro indício foi que, logo após esse ensaio, começava um outro ensaio, só que agora comentando o Inferno de Tomino. Mas só fica claro que esse é realmente o poema que ele estava falando quando a gente explora os filmes do diretor. Mais especificamente o filme Denhen Nishisu, que em português seria Morrer no Campo. Esse é um daqueles filmes com uma pegada mais artística bastante excêntrica, e ele conta a história de um adolescente que perdeu seu pai por conta da guerra e teria uma péssima relação com a sua mãe superprotetora, e isso faz com que ele tente fugir de casa. E esse jovem seria uma própria representação do diretor. Mas bom, o que importa pra gente é que em determinado momento do filme, uma mulher dá luz a uma garota que ninguém sabe quem é o pai, e por causa disso e de uma marca de nascença que ela tinha, os outros habitantes daquela vila julgam que ela traria maldições para todo mundo, e começam a tentar forçar a mãe por um fim naquela criança. E após ser perseguida por um tempo, essa mãe se vê sem alternativa e decide soltar essa criança num rio. E bem no momento que essa cena vai acontecer, começa a tocar uma música que foi escrita pelo próprio diretor e que é claramente inspirada no Inferno de Tomino. As duas primeiras frases da música, Anigati o Haku e Motogahi Haku, que em português seria a irmã mais velha gospe sangue e a irmã mais nova gospe fogo, essas duas frases, por exceção de uma partícula, que nesse caso acaba nem mudando nada, são idênticas às duas primeiras frases do poema, o que torna completamente óbvia a inspiração. Com essas evidências, acabou ficando consolidado que o Inferno de Tomino era o tal poema que não deveria ser lido, e com o tempo foram surgindo vários outros relatos, principalmente em um fórum chamado Nichanneru, coisas como: tentei ler e passei mal durante a leitura,
Fiz minha avó ler e ela realmente faleceu, vários relatos sobre uma suposta universitária que teria falecido logo após ler, mas é claro, como a gente está falando de um fórum completamente anônimo, a confiabilidade de tudo isso é próxima de zero. Mas além desses casos do fórum, também tiveram outros 2 relatos que chamaram um pouco mais de atenção. O primeiro foi de um locutor de rádio da cidade de Fukuoka, que teria se arriscado a tentar recitar o poema, mas passado mal no meio e batido a cabeça. E apesar que ele negue que esse incidente tem alguma relação com o poema, vamos combinar que é uma coincidência um tanto quanto macabra. E outro caso foi o do produtor de televisão Guzetero Hiko. Já era conhecido o fato dele ter um carinho especial por esse poema desde quando ele colocou alguns trechos no seu livro chamado Kouaie, que seria algo como Imagem Assustadora em português. E o que dizem é que, no processo de se recuperar de um leve AVC que ele tinha tido, ele decidiu começar a fazer a leitura em voz alta de algum dos poemas que ele gostava, como parte da reabilitação mesmo. Mas como dentre esses poemas estava o Inferno de Tomino, ao invés dessa atividade ajudar na sua reabilitação, ela causou um ataque cardíaco repentino que resultou na sua morte. Mas será que esses casos realmente têm alguma conexão com esse poema? Bom, é isso que agora a gente vai verificar na prática, né? Então, enquanto eu dou um golinho aqui na água benta para me proteger, já vai deixando o like no vídeo e a inscrição no canal para que, né, eu não seja amaldiçoado completamente de graça. Já fez tudo o que eu pedi? Ótimo, então vamos lá. Ane wa chi o haku, imoto wa hihaku, kawaii itomi no wa tama o haku, hitori jigoku ni yochiyuku tomi no, jigoku kurayami, hana mo naki, muchi de tataku wa tomino no ane ka, muchi no shubusa ga ki ni kakaru, tatake ya tataki yare, tatakazu totemo, Mugen jigoku wa hitotsu michi, kurai jigoku e anai o tanomu, kin no hitsuji ni, uguisu ni, kawa no fukuro ni a ikura hodo irei yo, mugen jigoku no tabi jitaku, haru ga kite soro, hayashi ni tani ni, kurai jigoku da ni nana magari, kago ni a uguisu, kuruma ni a hitsuji, kawaii tomino no me ni a namida, nake yo uguisu, hayashi no ame ni, imoto koeshi to koe kagiri, nakeba kodama ga jigoku ni hibiki, kitsune botan no hana ga saku, jigoku nanayama nanata ni meguru, kawaii tomino no hitori tabi, jigoku go zaraba motekite tamore, hari no oyama no tomebari o, akai tomebari date ni wa sasanu, kawaii tomino no mejirushi ni. Bom, é isso. Como esperado, nada aconteceu.